Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniele Cascais e é com muita satisfação que eu participo do Simpósio Internacional Acercando-nos ao Caribe, especialmente na mesa A Presença da Água e outros materiais líquidos na arte contemporânea, epistemologias da memória social, com a professora Jane. E eu vou estar apresentando um pouquinho do meu trabalho hoje, que é o trabalho que atualmente eu tenho feito na minha pesquisa de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. Esse trabalho ele é uma parte da minha pesquisa que ainda está no início. Eu ingressei agora no mês de agosto, né? Estamos no final de outubro, então ele é bem recente ainda. Ainda não tive grandes resultados artísticos. Eu estou ainda mais na fase de pesquisa e leitura. E o meu trabalho ele basicamente fala um pouco sobre a memória marajoara e o que é o Marajó, né? O Marajó ele é a, a maior ilha banhada por rio e oceano do mundo, a gente chama de ilha fluvio-marítima. Fica na região amazônica e faz parte do estado do Pará. O Marajó ele é um lugar que tem muita extração de madeira, mas também o cultivo de búfalo e de outros animais. Tem uma população muito antiga, uma das mais antigas do estado, do Brasil, na verdade, datando mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, que são algumas zonas que já foram encontradas na região. Dentro dessa ilha, temos muitos municípios e submunicípios que são chamados de distritos, e especificamente a minha família materna, ela migrou de um desses municípios, que chama Chaves, para Belém. Só que elas não moravam em Chaves, elas moravam no distrito de Chaves, que é uma micro cidadezinha chamada Gagnon, que fica dentro do município de Chaves. E o meu trabalho ele fala um pouco sobre esse processo de encantar a memória através da água. E porque quando a família migra de uma cidade do interior para a capital, parte da história e das suas narrativas orais e fotografias, histórias de vida, não chega viva na capital, ela vai se perdendo no leito dos rios. E eu chamo de narrativa afogada porque na Amazônia existe esse conceito de que a pessoa que se afoga, ela não morre, ela se encanta, ela vira encantaria. E isso é um conceito que já já cerca o imaginário popular há muitas décadas, na verdade, centenas de décadas. E o professor João de Jesus Paz Loureiro, ele é poeta e filósofo, e ele usa essa noção de encantaria da Amazônia para criar uma teoria que relata que os encantados da região amazônica, eles vivem numa realidade mágica que fica no fundo do rio. Eles emergem da superfície do devaneio, ele chama, e as entidades das águas e do tempo. Então, na verdade, quando eu digo que a história da minha família ela se afoga no leito do rio, quando ela se afoga, ela não é perdida, ela é só encantada. Então, como a gente faz, né, para acessar essa memória que já foi perdida? Ela é mágica e eu não tenho como acessar e saber exatamente como foi que aconteceram as coisas, quem são os meus ancestrais. Essas são coisas que elas já foram há muito tempo perdidas, mas elas continuam no meu corpo e no meu imaginário, e acredito que enquanto artista eu tenha o dever de pensar sobre isso e criar sobre isso, e porque eu acredito que quando a gente não tem as nossas respostas, a gente vai atrás e a gente cria sobre elas, a gente devaneia, como diz o professor João de Jesus Paz Loureiro. Então, nesse primeiro momento, como a gente está muito no início, eu encontrei um álbum de família que tem algumas fotos dessa região onde a minha família morava, inclusive essa aqui que vocês estão vendo. E eu usei essa foto justamente porque um dos outros pensadores da Amazônia, que sem ser o professor Paz Loureiro,
é o professor Heraldo Moés, e o professor Heraldo Moés, ele diz que os encantados, eles conseguem se materializar, tanto em forma de gente, quanto em forma de animais, eles conseguem estar transitando entre as realidades, a realidade mágica e a realidade palpável, que seria a realidade que a gente vive. Então, quando eu vejo essa foto e eu vejo esse vaqueiro, que eu não sei quem é, eu acredito que seja meu avô, mas pode ser o meu bisavô, não tenho muita certeza. Para mim, essa imagem, que ela é uma imagem não distorcida, mas ela é trêmula e antiga e ela é manchada, não dá para ver exatamente quem é e o que está fazendo, a gente não sabe muita coisa sobre essa pessoa. Para mim, essa é uma imagem completamente encantada. É a materialização de um dos encantados que tenho na minha própria família, por exemplo. E o que eu acho muito importante ressaltar é que, por mais que eu esteja falando, claro, da minha narrativa familiar, essa é uma narrativa de imigração e de perda de memória que ela é comunitária, ela está presente na história de muitas outras famílias que migram do interior do Pará para a capital. Então, quando eu comecei a escanear essas imagens, eu comecei a brincar com a forma com que eu escaneava elas. E aí eu cheguei em alguns desenhos, como esse aqui, né? Então, eu pego uma imagem, o primeiro scan, e que já está toda manchada e corroída pelo tempo, e na hora de escanear eu coloco sobre o vidro a imagem e venho mexendo com as mãos, com a intenção de tentar criar uma espécie de ondulação, como nas ondas do rio que cerca o Ganhuon, onde meus ancestrais são. Então, essa aqui é a primeira etapa da minha pesquisa, a que eu consegui fazer até agora, que eu estou experimentando com essas imagens antigas e tentando devanear sobre elas, tentando pensar quem são essas pessoas e aonde elas viviam, sob que condições, que anos são esses, porque eu não tenho muito essas respostas é, sobre a maioria dessas imagens, elas são de pessoas que a minha mãe já também não sabe quem é e tudo. Então, o criar e devanear pensando sobre a nossa própria história, ela faz parte muito do trabalho que eu estou desenvolvendo agora, e eu uso a água como esse lugar de potência poética, de tentar acessar o que está no fundo e de fazer esse mergulho que ele é tanto para dentro quanto para fora. Ele é literal na água do rio, mas ele também é um mergulho poético, e de tentar encontrar um pouco mais sobre o que se perdeu, o que se encantou dentro da minha narrativa familiar. Essas são algumas das referências que eu usei hoje para fazer esse trabalho, existem muitas outras, e eu espero poder compartilhar com vocês o desenrolar da minha pesquisa, que vai ser aí nos próximos 1 ano e meio, e com alguns outros resultados fotográficos que também podem envolver a água, eu acredito que eles vão envolver. E é isso. Muito obrigada, e foi um prazer estar aqui.